Graça e paz, meus irmãos. Esse é o terceiro vídeo de uma série onde eu estou falando porque eu não ouço música secular. Lembrando que não é uma doutrina, eu não sou o dono da verdade, muito menos quero esgotar esse assunto, mas apenas mostrar alguns argumentos baseado na nossa experiência, naquilo que Deus tem nos ensinado. Por que eu não ouço música secular? Nesse argumento eu vou falar sobre a Bíblia. Em primeiro lugar, a fonte. Salmo 87, versículo 7 diz assim: músicos e compositores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sião. Todo músico e compositor, ele tem uma fonte de inspiração. Nesse texto, que é uma canção, que é um cântico, o autor, o compositor, está dizendo que os músicos e compositores devem ter uma fonte. Essa fonte é Sião. Sião é o lugar da adoração, a fortaleza dos adoradores, sabe? É o lugar, cara, do prazer de Deus. Quando eu me exponho a ouvir uma canção, eu estou alimentando a minha alma da fonte que inspira aquele cantor, da fonte que inspira o compositor daquela música. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Como eu falei no primeiro vídeo, Ele criou a música também. Antes de criar tudo, a música já existia. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou o ser humano à sua imagem, que é corpo, alma e espírito. E a música, que é ritmo, melodia e harmonia. Sabe o que acontece? A música tem a capacidade de tocar no ser humano em todo, na tricotomia do ser humano. Ela toca no corpo, ela toca na alma, ela toca no espírito do ser humano. Cada elemento da música toca numa parte do nosso ser. No livro de Daniel, no capítulo 1, vai contar, né, que quando o povo foi levado para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele ordenou a Aspenaz, que era um chefe ali, né, no seu reinado, ele ordenou a Aspenaz que escolhesse pessoas da família real, jovens da família real e da nobreza, e ensinasse esses jovens o idioma e a cultura dos babilônios. Sabe o que significa isso? Aspenaz foi designado para, durante 3 anos, ensinar para aqueles jovens a maneira de pensar e a maneira de falar da Babilônia. E isso é algo assustador, porque se Aspenaz conseguisse, se ele tivesse êxito nisso, ele iria destruir a cultura de Israel. Ele simplesmente poderia acabar com a cultura de Israel, ensinando a nobreza a pensar e a falar de uma outra maneira. Toda a nação de Israel pensaria e falaria de uma outra forma. A pergunta é: o que você tem consumido? Porque, segundo o que está escrito, Daniel foi um desses jovens e ele escolheu não consumir as iguarias do rei. Ou seja, não se alimentar das iguarias do rei. É muito mais do que simplesmente comer o alimento que o rei tinha designado para eles. Sabe? É não absorver aquela cultura, é não absorver aquela maneira de falar. A primeira coisa que Aspenaz fez com Daniel e seus amigos foi mudar o nome deles, tirando o real significado dos seus nomes, estabelecendo nomes contrários a Deus. Sabe o que é isso? É mexer na identidade de um povo, é mexer na identidade de uma pessoa. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Quando eu troco esse nome, quando eu mudo esse nome, eu estou mudando a identidade de alguém. Então, Daniel decidiu não consumir essa cultura. E eu te pergunto, o que você tem consumido? Essa é a pergunta. A música é uma ferramenta de formação cultural, isso está na Bíblia. O próprio Deus usou isso. Ele deu uma música a Moisés e mandou que colocasse aquela canção na boca de todo o povo, que Deus usaria aquela canção como testemunha contra Israel. Sabe, algumas pessoas famosas já publicamente declararam as suas inspirações malignas das principais canções que compuseram, das principais músicas que compuseram.
Essas pessoas já fizeram isso abertamente, sabe? Eu também conheci pessoas que eram compositores do meio secular e que depois receberam a Cristo como seu Salvador. E aí, quando nós conversamos, eles contaram de como faziam para compor essas músicas, sabe? Das suas inspirações malignas, das suas inspirações de trevas para compor essas canções. A primeira coisa nesse argumento, sabe, é a fonte. Qual é a fonte? O problema, tem gente que diz assim, mas o problema é a letra, mas e se a letra não fala nada? Não, meu filho, o problema é a fonte. Qual é a fonte que esse compositor, ou que esse cantor, ou um instrumentista está se alimentando, e é a mesma, a qualidade da fonte que ele se alimenta é a qualidade daquilo que ele vai derramar sobre você, é a qualidade daquilo que ele vai ministrar sobre você. Em segundo e último lugar, eu vou falar sobre o mistério da iniquidade. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, é importante nós entendermos isso aqui. Ele disse que o homem da iniquidade vai se manifestar. E ele não se manifestou um dia porque ainda tem algo que o detém. Mas ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar um dia. No entanto, no mesmo texto, o apóstolo Paulo vai explicar que o mistério da iniquidade já está em ação. O que é isso? Está trabalhando, preparando uma maneira de pensar, uma maneira de falar, que quando esse homem da iniquidade se manifestar, não seja nenhum assombro para ninguém. O ambiente vai estar tão preparado para ele que vai se identificar com ele. O homem da iniquidade vem e se identifica perfeitamente com o ambiente aonde ele está chegando. Dessa forma, a sua chegada não será estranha, ao contrário, vai ser muito bem-vinda pela sociedade e certamente por instituições religiosas, porque estão envolvidas na mesma cultura, porque consumiram a mesma cultura. E a pergunta que eu te faço, e são as minhas perguntas finais aqui: de que fonte você está alimentando a sua alma? O que você está consumindo? Você está consumindo a cultura do céu ou a cultura do império das trevas? Que Deus abençoe você.